Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos dá, nos concede de bênção, de vida e saúde. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E grande é o teu amor, tua fidelidade. Nós estamos aqui por causa das tuas misericórdias. Te agradecemos, Pai, e pedimos ao Senhor que, dando agora o início desta nova série de mensagens, que o Senhor fale conosco, porque nós queremos aprender a caminhar por fé. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos ensine nesta série de mensagens o que é caminhar por fé. Ajuda-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Caminhar por fé. Esse é o nosso tema. É a primeira parte. E eu quero, já no início deste tema, fazer a pergunta, duas perguntinhas aí para vocês responderem. Como é que nós podemos alcançar a fé? Como podemos exercitar a nossa fé? Então vamos lá, me respondam. Como podemos alcançar a fé? Como podemos exercitar a nossa fé? Você consegue escrever aqui? Vamos lá? Quero ver as respostas. Vamos lá. Olha lá, o João Bonfim escreveu: confiar sem temer. Vamos lá, como é que nós podemos alcançar a fé? Como é que a gente pode alcançar? A Priscila disse: orando. A Teresa: acreditar, confiar no Senhor. Rosângela: lendo e ouvindo a palavra. Niraci, a Niraci disse: declarando a palavra de Deus. Vamos lá, Márcia: ler, ouvir a palavra. A Débora: alimentar todo dia da palavra, intimidade com Deus. A Vera Lúcia: mediante as dificuldades. Vamos lá, Lena: deixar Deus agir em nossa vida sem temor. Carolzinha: através da palavra. A Rosângela: comunhão com Deus. Ricardo: orar e confiar. A Lígia Berton: acreditando, diz ela. Tem uma Juraci: ter fé em Deus e confiar. Eve Cardoso: intimidade com Deus, com o Pai. Então vamos lá. Como é que nós, tomando posse da palavra, disse a Sônia, como é que nós podemos exercitar a nossa fé? Como é que nós podemos exercitar a nossa fé? Vamos lá. Escrevam sim. Eu estou lendo aquilo que vocês estão escrevendo. A Sionara disse: oração é a chave. Quanto mais perto de Deus, mais confiança tenho que Ele cuida de mim. Que mais? A Lina Paula disse: orando, lendo a palavra e obedecendo. O Carlos disse: comunhão e entrega. Zé Roberto: a fé vem pela palavra. Penso que é meditando na palavra de Deus. Vamos lá. Joia. A Cíntia Bezerra disse: orando e declarando a palavra de Deus. Raquel disse: sempre meditando na palavra. A Zanza disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muito bom, gente. Muito bom. É muito importante a sua participação nesta live. É muito importante vocês participarem. A contribuição de vocês é fundamental. Então participem mesmo. É muito importante. Então olha lá. Vamos lá, gente.
Bom, vamos conversar então sobre o tema. Li aqui várias coisas aqui do que vocês escreveram, mas eu quero então dar início a esse nosso tema. Obrigado, Kátia Pereira. A Kátia acabou de comprar um selinho aqui. Obrigado, querida. O Senhor te abençoe. Obrigado pela participação, adquirindo esse selinho da live. Isso ajuda muito, contribui muito para a nossa live. Bom, se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis no capítulo 15. Em Gênesis capítulo 15. Abra lá comigo. Eu quero ler alguns versículos deste capítulo. Esse capítulo tem 21 versículos, mas nós não vamos ler todos. Vamos ler apenas alguns versículos. Então, olha o que aqui diz. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Está aberto aí já o texto? Abra o texto aí de Gênesis 15, versículo 1. A Cíntia, obrigado, comprou mais um selinho aqui. Obrigado, querida. Deus te abençoe. Olha só. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Eu sou seu escudo e grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó Senhor, que me darás, se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor. Abraão creu, diz o texto. E isso lhe foi creditado como justiça. E disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. E perguntou-lhe Abrão: ó Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? E respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. E agora no versículo 18, vamos pular, eu li até o versículo 10. Aí no versículo 18 diz assim: naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão. Naquele dia o Senhor fez uma aliança com Abraão. Você pode deixar aberto o próprio texto para a gente pensar e refletir algumas coisas dentro dessa história, desse texto. Bom, gente, eu perguntei aqui para vocês, e essa pergunta, as perguntas que eu fiz, elas são importantes, né? Eu perguntei: como é que nós podemos alcançar a fé? Como é que nós podemos exercitar a nossa fé? O que é fé, gente? Qual é o seu entendimento a respeito da fé? Muitas vezes nós não entendemos e nem compreendemos muito sobre fé. E é muito interessante que hoje em dia as pessoas, por vezes, elas dizem assim: olha, o que mais eu tenho nessa vida é fé. Mas o que elas entendem sobre fé? O que é a fé? Você tem muita fé mesmo? É isso? Você tem certeza? Como é que você consegue medir o tamanho da sua fé? O que é fé? Tem gente que pensa, que diz que tem muita fé, mas nem sabe o que é fé. O que é a fé segundo a palavra de Deus? Mas antes de falar sobre o que é fé, a gente pode ir por um caminho inverso, por um caminho contrário. Primeiro a gente fala o que não é fé. O que não é a fé?
Gente, anote aí, se você quiser, algumas ideias. O que não é fé? Olha só, nós sempre temos em mente aquela definição clássica, né, de fé como certeza daquilo que esperamos. Como diz o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A gente tem sempre na nossa mente essa definição, que fé é a certeza daquilo que esperamos. Mas essa certeza definida como fé não existe por si só, nem é centrada em si mesmo. Isso é importante entender, gente, porque diferencia fé de um otimismo, diferencia fé de um pensamento positivo. O foco da fé, meus amigos, é o Senhor. Então, se eu pudesse aqui complementar, eu diria que fé é a certeza de que Deus trará aquilo que esperamos. O mundo não entende a fé desse nível e insiste em confundir fé com esse sentimento otimista. Confundem fé com pensamento positivo. Confundem fé com mentalização. Então as pessoas dizem: não, eu tenho muita fé. Por que você tem fé, irmão? Não, porque eu penso sempre muito positivo. Eu mentalizo. Eu sou uma pessoa muito otimista. Isso não é fé, gente. Não confunda fé com sentimento otimista. Não confunda fé com pensamento positivo. Não confunda fé com mentalização. Tem gente que pensa assim, que para você ter fé, você precisa mentalizar. Então, olha, você tem que mentalizar, irmão, a vitória. Vai mentalizando. Vai mentalizando a vitória. Que aí vai acontecer, porque aí vai tendo fé. Não, gente, não tem nada a ver com fé. Isso não é fé, isso é mentalização. Ou um sentimento otimista, como eu disse, ou um pensamento positivo, como eu disse. Fé, gente, veja, preste atenção. Fé não é pensar que tudo vai dar certo. Homens na Bíblia de fé, muitas vezes, não tiveram sucesso em algumas coisas. Não deu certo. A doença não cedeu. As coisas não aconteceram como eles queriam. A morte chegou. Então, fé, gente, não é pensar que tudo vai dar certo. Fé não é você achar que você transforma o impossível em possível. Então, gente, esse sentimento ou pensamento não tem potencial para liberar o poder descrito na Bíblia. Não tem. Esse sentimento de que tudo vai dar certo, essa mentalização, esse pensamento positivo. Não, esse sentimento ou esse tipo de pensamento não tem potencial para liberar o poder descrito na Bíblia. E talvez aí esteja o problema. Por que esteja o problema? Porque eu pergunto para você, será que a sua fé não passa de um otimismo? Será que a sua fé não passa de um pensamento positivo? De uma mentalização? Porque, meus queridos irmãos, a fé genuína, ela não se baseia na expectativa humana, não, mas vem de Deus e nasce então no coração do homem. Começa lá, vem de Deus. Eu falei o que não é fé. Então, o que é fé? Eu vou tentar aqui definir um pouquinho para vocês sobre o que é fé. Fé, gente, vamos lá. Fé é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para confiarmos na palavra de Deus. Ou seja, Deus falou, eu aceito. Está escrito, eu aceito. Isso é fé. Vou repetir. Fé é a capacidade que o Espírito Santo nos dá para confiarmos na palavra de Deus. Ou seja, está escrito, eu aceito. Deus falou, eu aceito. Isso é fé. Fé, meus amigos, é quando nós somos movidos
a descansarmos no caráter de Deus. Ou seja, se a Bíblia diz, por exemplo, que Deus é bom, então eu descanso nele, mesmo sabendo que as circunstâncias estão dizendo o contrário. Isso é fé. O que é fé? Fé é o impulso que o Espírito Santo dá ao nosso espírito para podermos agir naquilo que nós sabemos a respeito de Deus. Isso é fé. O que é fé? Fé é quando nós conseguimos traduzir o que sabemos em ações. Você é uma pessoa de fé quando você consegue traduzir aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, em atitudes. Isso é fé. Entende, gente? Como diz aqui a casa, né? Casa IPBJC. As pessoas acham que fé é algo centrado em si mesmas, quando na verdade é centrado em Deus e a capacidade que Ele nos dá em acreditar nele. Isso aí. O que é fé? Fé é quando tomamos decisões confiando no caráter de Deus e baseando o que estamos fazendo naquilo que a Bíblia nos revela a respeito de Deus. Então, gente, apenas algumas definições, e durante toda essa série que nós vamos falar sobre fé, vamos trazer definições, porque esse tema é abrangente, tem muita coisa boa para falar. Agora, o texto que a gente leu aqui fala de Abraão. Eu escolhi Abraão primeiro porque a gente conhece Abraão como o pai da fé. Não é? Abraão era o pai da fé. Por quê? Porque ele foi o primeiro a crer antes de ver. E qual a diferença entre crer e fé? Qual que é a diferença entre crer e fé? Fé, gente, fé é crer naquilo que não vemos, como diz Hebreus 11:1. Fé é crer naquilo que não vemos. E crer é agir pela fé. Fé é crer naquilo que não vemos, e crer é agir pela fé. E Abraão, gente, pela fé, ele saiu da sua terra e foi para um lugar que Deus havia preparado. Pela fé, Abraão esperou ter um filho. E pela fé, Abraão o entregou ao Senhor. Então, o que nós vamos ver aqui nesse dia, nesse primeiro tema? Nós vamos ver aqui 4 bases para desenvolvermos uma vida de fé. Você deseja desenvolver uma vida de fé? Nós vamos ver 4 bases. Quais são essas 4? Eu vou adiantar para vocês anotarem aqui. Quais são essas 4 bases? Anote aí. São 4 palavras. Primeiro, ouvir. Segundo, crer. Terceiro, confiar. Quarto, permanecer. Ouvir, crer, confiar, permanecer. Você pode repetir comigo? Ouvir, crer, confiar, permanecer. Essas 4 bases para desenvolvermos uma vida de fé. Amém, gente? Então, a pergunta que eu faço diante disso: como cultivar uma vida de fé? Como cultivar uma vida de fé? Primeiro, eu disse o quê? Eu falei que nós vamos falar sobre 4 coisinhas aqui, 4 bases, né, para a gente desenvolver uma vida de fé. Ouvir, crer, confiar, permanecer. Vamos falar sobre a primeira? Qual é a primeira? Ouvir. Como é que a gente cultiva uma vida de fé? Primeiro, ouvir. Ouvir. Veja, o que significa isso? Ouvir é ouvir a voz de Deus. Nós não devemos olhar para as circunstâncias difíceis da vida e permitir que elas alterem a percepção de quem Deus é. Por quê, gente? Porque Deus não mudou. As circunstâncias podem mudar. As circunstâncias da vida mudam, vocês sabem disso. Mas Deus não. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E aí, no versículo 1 do texto que nós acabamos de ler, Deus disse: Abraão, não tenha medo, porque eu sou o teu escudo e grande será a tua recompensa. E aí no versículo 2, Abraão, ele teve uma reação humana diante disso. E ele perguntou para Deus, ele disse assim: Senhor, que me haverás de dar? Como é que esta promessa pode se cumprir na minha vida, sendo que o herdeiro da minha casa é o meu empregado, Eliezer de Damasco? Como? A reação dele humana. E aí, nesses dois versículos, a gente encontra duas vozes aqui. Duas vozes. Que é a de Deus, a voz de Deus, e a percepção e reação humana diante da fala de Deus. A gente vê Deus falando e a gente vê uma reação humana diante da fala de Deus. Parece que há duas cláusulas conflitantes. Mas eu pergunto para você aqui, nesse dia, nesta manhã, com qual voz nós vamos ficar? Qual voz você decide ficar? Com a voz de Deus, que diz que vai te abençoar? Ou com as circunstâncias que dizem que esta bênção não vai chegar e não vai se cumprir na sua vida? Com qual voz você decide ficar? Com a voz de Deus ou com as circunstâncias? Então veja, eu tenho certeza que você deve ter falado a voz de Deus. Eu quero ficar com a voz de Deus. A fé verdadeira, o que é? É a determinação no nosso coração com qual das vozes, qual das duas vozes nós vamos ficar. Essa é a fé verdadeira. É a determinação no nosso coração com qual das duas vozes nós vamos ficar, se é a voz de Deus ou das circunstâncias. E Abraão decidiu ficar com a voz de Deus. E então ele começa a ter uma fé viva e poderosa. Abraão decidiu, gente, não ficar com a realidade, mas ele decidiu ficar com a promessa de Deus. Qual que era a promessa de Deus? Que ele seria pai de uma numerosa nação. Veja, mesmo que enfrentemos uma realidade difícil, onde as circunstâncias estão dizendo que nós não vamos conseguir, que não vai dar certo, que não vai ter jeito, nós devemos entender que nós temos uma promessa de Deus. E é nesta promessa que eu e você devemos nos apoiar. Aí eu pergunto para você: aonde temos nos apoiado? Na realidade que é incompreensível ou na promessa de Deus que é real? Onde é que você tem se apoiado? Numa realidade que é incompreensível? Ou na promessa de Deus que é verdadeira, que é real? A nossa fé, gente, é baseada no que Deus diz e não naquilo que as circunstâncias estão dizendo. E nós devemos nos lembrar que o Senhor vela pela sua palavra para que se cumpra. Jeremias 1,12. Jeremias 1,12. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Se ele prometeu, ele vai cumprir com aquilo que falou, com aquilo que prometeu. E se quisermos ter uma vida de fé, nós precisamos ficar com a voz de Deus, com as promessas de Deus e não com as circunstâncias difíceis da vida, sabendo sempre que no tempo certo Deus vai responder e irá nos abençoar. Você crê nisso? Essa é uma vida de fé, gente. Segundo, eu falei de 4 bases. Primeiro é qual? Ouvir. Segunda base para a gente desenvolver uma vida de fé, para a gente cultivar uma vida de fé. Segundo, crer. Crer. Mas crer o quê? Aonde? Em quem? Crer na palavra de Deus. Deixa eu dizer para vocês, queridos irmãos, as palavras de Deus, elas não devem ser entendidas de forma distorcida. Cuidado. Quando Deus fala, é o que Ele está querendo dizer. Não há meias palavras, nem falta de clareza. Não.
É o que ele está querendo dizer mesmo. Quando Deus estava dizendo a Abraão para que ele não entendesse a promessa de uma maneira distorcida, em outras palavras, Deus estava dizendo ali no versículo 4, ele estava dizendo o seguinte: Abraão, não entenda de forma distorcida a promessa que eu tenho para você. Quando eu falei que eu vou te dar um filho, é um filho. Não é o seu servo aí, não. É um filho. Porque Abraão diz assim: como é que essa promessa vai se cumprir na minha vida, sendo que eu não tenho herdeiro, a não ser um servo? E Deus estava dizendo para ele: Abraão, esquece. Quando eu falei, quando eu te prometi algo, prometi que vou te dar um filho, é isso mesmo, vai ser um filho mesmo. E não é um jeitinho que eu vou dar aqui para você alcançar a minha promessa na sua vida. Então não entenda as palavras de Deus de maneira distorcida. Talvez Abraão, num determinado momento, estava entendendo errado como é que essa bênção ia chegar. Gente, o milagre de Deus, guarda o que eu vou dizer. O milagre de Deus não precisa da ajuda do homem. Não precisa da ajuda do homem. Pois quando o Senhor opera, nós sabemos que o milagre chegou. Por isso que a gente não precisa ficar dando jeitinho para parecer um milagre real. Quando o milagre de Deus acontecer, será do jeito que é para acontecer. Você crê nisso? Você acredita nisso? Veja, Abraão e Sara, eles eram avançados em idade. Mas Deus disse para Abraão esperar na promessa, porque o milagre ia acontecer como um milagre verdadeiro. E isso é fé, gente. Isso é fé. O que é fé? Anote. Fé é descansar em Deus o tempo que for necessário. Fé é descansar em Deus o tempo que for necessário. Todos nós aqui temos promessas do Senhor na nossa vida. Você tem promessas de Deus para cada área da sua vida. Sua família, seus filhos, seu casamento, seu namoro, seus estudos, seu trabalho, suas finanças, seu ministério. Todas as áreas. E eu quero dizer para você que tudo vai se cumprir do jeitinho que Deus prometeu. Porque Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Como diz o texto, porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19 é o texto. Então, tudo aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir do jeitinho que ele prometeu. Veja, Deus não pode ser comparado ao homem. Porque ele é Deus de uma só palavra, ele não pode mentir. Porque se Deus mentir, ele deixa de ser Deus. Por isso nós precisamos, queridos irmãos, nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar. E não ouvir o que as circunstâncias ou até mesmo pessoas estão dizendo. Porque quem tem a última palavra sobre todas as coisas é Deus. A última palavra sobre a tua vida vem da boca de Deus, e não dos homens, e não das circunstâncias. Amém? Você acredita nisso? Eu falei de 4 bases. Que nós vamos conversar. Até agora eu falei sobre 2. A pergunta que eu fiz foi a seguinte: como cultivar uma vida de fé? Primeiro, ouvir a voz de Deus. Segundo, crer na palavra de Deus. Terceiro, confiar. Confiar no quê? Em quem? Aonde? Como? Confiar no Deus da palavra. Veja, eu falei no aspecto anterior, crer na palavra. Agora é confiar no Deus da palavra. Olha, meus irmãos, amigos, crer, veja o que eu vou dizer, que a coisa vai esquentar um pouco mais agora. Agora, daqui para frente, a coisa esquenta um pouco mais. Vou tomar até uma aguinha aqui para
para pensar bem, para refletir melhor naquilo que eu vou falar. Algumas pessoas estão dizendo aqui que está travando, né? Para mim está normal, gente. Não está travando nada. De repente, coloca no 4G, no seu celular, ou então, se estiver travando muito, sai e entra de novo, né? Porque para mim, por enquanto, está normal. Quando trava aqui para mim, aí eu seguro para vocês não perderem a continuação da ministração. Mas aqui está normal, tá? Então pode ser aí o lugar que vocês estão e tudo mais. Ou o próprio... a internet do celular, se está usando Wi-Fi, coloca melhor tirar o Wi-Fi, usar no 3G, 4G, tá? Legal. Vamos continuar? Terceiro, eu falei, né? Terceira base, confiar. Confiar no Deus da palavra. Veja, crer sem evidências é prova de que eu creio no caráter de Deus. Crer sem evidências é prova de que eu creio no caráter de Deus. E o que é caráter? Uma definição muito simples e clara para você entender. Caráter é quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras e quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações. Isso é caráter. Eu vou repetir, porque eu sei que muitos aqui anotam. Caráter é quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras e quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações. Agora, gente, nós podemos confiar em Deus porque Ele tem um caráter extremamente confiável. As ações de Deus coincidem com as suas palavras e as suas palavras coincidem com as suas ações. Estão conectadas. Muitas vezes, veja só, muitas vezes nós pedimos sinais concretos para Deus. Você já fez isso? Já pediu um sinal concreto para você crer nas promessas dele para a sua vida? Ah, Senhor, por favor, manda um sinal para que eu possa crer. Me dá um sinal. Acho que quem que não fez isso alguma vez na vida, né? Eu posso ver aí quantos pediram já um sinal concreto para Deus. Ó, Senhor, manda um sinal para mim nessa situação, eu preciso de um sinal para eu crer nesse negócio. Quantos aqui? Deixa eu ver. Dá um joinha para mim assim, só para eu saber se você já fez isso também. Eu já. Ô Senhor, me dá um sinal nessa situação. Eu preciso de um sinal. Quantos aqui? Deixa eu ver, dá um joinha para eu saber. Olha lá, o Carlos falou também que já, a Deise. Olha lá, a turma tá se manifestando aí. Quantos? Olha lá, Nice, a Cláudia, a Heloísa, Rosângela, a Niraci Santos, a Ed, minha amiga querida, Fátima, a Elaine, a Neuza, Maria, a Sônia, Elaine, a Lina Pereira, Ana Carolina, olha lá, toda a turma, todos nós aqui já. A minha amiga Mirella, meu amigo Kleber, ixi, todos nós, a Márcia, a Marchiselli, muito bom. Veja só, gente, muitas vezes nós pedimos sinais concretos para Deus, para nós crermos nas promessas dele. Nós, vamos ser sinceros, nós somos muito parecidos com Tomé. Nós precisamos ver para crer, não é assim? Mas Jesus disse, lá em João capítulo 20, Jesus disse: bem-aventurados os que não veem, mas creem. Porque, gente, é muito fácil a gente crer em Deus. Ó, presta atenção aqui. É muito fácil a gente crer em Deus com sinais palpáveis. Isso é fácil. Mas crer sem evidências é prova de que eu creio no caráter de Deus. Olha, não havia sinais concretos para Abraão crer. Nessa história não tinha sinal concreto. Não havia céu, não havia fogo no céu. Não tinha trovão. Não teve manifestações angelicais. Nada disso. A única coisa que aconteceu, sabe o que foi? Deus disse lá no versículo 5, Abraão, olhe para o céu e tente contar as estrelas. Assim será a tua posteridade, numerosa como essas estrelas.
Então não teve grandes manifestações, gente. Nada. Deus só falou: Abraão, olha para cima. Está vendo as estrelas? Assim será a tua posteridade. Numerosa como essas estrelas. E aí a Bíblia diz no versículo 6 que Abraão creu. E isso lhe foi creditado como justiça, foi imputado como justiça. Ele creu, gente. Por que que ele creu? Porque o caráter de quem prometeu é confiável. Isto é fé, gente. Fé não é crer em coisas absurdas. Fé não é crer em coisas miraculosas. Mas fé é crer no caráter de quem fala. É crer na consistência de quem afirma e não da afirmação. Então nós podemos apostar, colocar o nosso futuro, a nossa vida, colocar os nossos projetos de vida, sonhos. Nós podemos colocar nas mãos de Deus. Por quê? Porque Ele é absolutamente confiável. Assim é Deus. E quando precisarmos de fé, nós devemos olhar o caráter de Deus. Olhe para o caráter de Deus. E você, olhando para o caráter de Deus, você vai crer nas promessas dele. Tudo aquilo que fomos crer deve estar baseado no caráter de Deus. Guarde que eu estou dizendo isso. Guarde essa frase. Tudo aquilo que formos crer deve estar baseado no caráter de Deus. Se você quiser ter fé, você não precisa rezar mantra. Se você quiser ter fé, você não precisa fazer pensamento positivo, mentalização, repetir frases feitas o tempo todo. Olha, para você ter fé, repita 7 vezes, diga: eu vou vencer, e aí então você vai ter fé. Aí a pessoa vai lá e fica lá: eu vou vencer 1, eu vou vencer 2, eu vou vencer 3, 4, 5, até chegar na 7, pronto. Não é isso, gente. Tudo aquilo que a gente for crer tem que estar baseado no caráter de Deus. Se a gente quiser ter fé, a gente não precisa rezar mantra. Não precisa ficar fazendo pensamento positivo. Ah, Ronaldo, eu vou ficar fazendo o pensamento positivo o dia inteiro para que aconteça. Não é isso. Ah, eu vou repetir frases prontas. Eu sou vencedor, eu vou conseguir. E vai resolver. Não. Você precisa apenas crer nos conteúdos de quem fala. Vocês estão entendendo, gente? Por isso que a gente precisa conhecer Deus. Por isso que a gente precisa conhecer o Senhor a cada dia. É por isso que se você não conhece ao Senhor, você não vai ter fé. Como é que você vai conhecer o caráter dele? Você não caminha com ele, não conhece ele. Para crescer, gente, é preciso se alimentar. Não é verdade? Uma criança crescer, ela precisa se alimentar, ela precisa se exercitar. Nós também. Então se exercite, se alimente da palavra. E você vai crescer e vai se tornar uma pessoa melhor, uma outra pessoa, mais nobre, mais bonita, diferente. Uma pessoa de fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você se alimentar da palavra, mais a palavra produzirá fé no seu coração. Fé, gente, não vem de pensamento positivo. Fé vem da palavra. Fé não vem de frases de efeito. Como às vezes a gente fica ouvindo nos cultos por aí. Repita tal frase, e aí as pessoas repetem e dão glória a Deus e acham que aquilo é fé. Que aquilo é mover. Olha que mover, olha que fé. Não é isso, gente. Você quer ter mais fé? Se alimente da fonte da fé, que é a palavra, é o Senhor. E quanto mais você se alimentar da palavra, quanto mais você conhecer a palavra de Deus e o Deus da palavra, mais esta palavra produzirá fé no seu coração. Porque, como diz as Escrituras, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e não ouvir pensamento positivo, frases prontas, frases de efeito. Não é isso que a Bíblia diz.
A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, busque uma fé poderosa alimentando-se da palavra e exercitando. Quanto mais formos íntimos de Deus, mais conheceremos o seu caráter e teremos convicção de que Ele irá cumprir com tudo aquilo que Ele prometeu. E quando nós olharmos as circunstâncias da vida, nós teremos uma fé inabalável. Porque nós teremos a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, que Ele vai à nossa frente e nunca nos abandona e nunca nos abandonará. E então nós iremos crer que todas as coisas que acontecem conosco cooperam para o nosso bem. Amém, gente? E por último, eu falei de 4 bases aqui para cultivarmos uma vida de fé. Quais são? Você se lembra ainda? Quais são as 4 bases? Primeiro, ouvir. Segundo, crer. Terceiro, confiar. E quarto, permanecer. Anote. Permanecer. Permanecer o quê? Aonde? Permanecer firmado na aliança de Deus para conosco. Veja, tudo que Deus faz, gente, é de graça. Tudo que Deus faz é pela graça. Romanos 4,16. O que diz Romanos 4,16? Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Olha, queridos, não há nada que possamos fazer além de crer na promessa da graça de Deus. Muitas pessoas querem pagar algo que já foi pago por Cristo na cruz. É pela graça que nós recebemos a promessa. É pela graça. Independentemente de quem somos, Deus faz aliança com a gente. Nós temos um Deus de promessas, de pactos, um Deus de aliança. Abraão, ele queria saber como é que ele tomaria posse da promessa de Deus, que Deus havia feito a ele, diz o texto. E aí o Senhor, através de sacrifícios de animais, fez uma aliança com Abraão. E no versículo 18 que nós lemos, do texto diz que naquele mesmo dia Deus fez uma aliança com Abraão. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. Gente, Deus é um Deus de aliança, é Deus de pactos. Ele fez pactos com Abraão, com Davi, com Moisés, com Josué, com tantos outros, e assim Ele faz conosco. Deus permanece fiel, gente, mesmo que sejamos infiéis, e Ele não volta atrás com aquilo que diz. E aí a gente vê o seguinte, mais adiante, Abraão pecou contra Deus. Ele mentiu, ele foi medroso, ele não creu. Mas mesmo assim, meus amigos, Deus se manteve fiel e renovou a sua aliança com Abraão, lá em Gênesis no capítulo 17. E aí então Deus quer nos ensinar uma coisa importante. Deus está querendo nos ensinar que Ele irá cumprir os seus projetos na nossa vida, e isso não vai depender dos nossos méritos, dos nossos erros ou acertos, porque Ele sabe quem somos, Ele sabe que está lidando com seres humanos. É o Salmo 103, versículo 10. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Deus sabe que Ele está lidando com gente, com ser humano. E isso é graça. Graça é o favor imerecido. Graça é a convicção de que o nosso acesso a Deus não depende de competência. A graça revela, gente, um Deus teimosamente insistindo em permanecer do lado de quem não conseguiu triunfar. Por isso nós precisamos viver na graça, contar com a graça, esperar na graça, crer na graça, confiar na graça, permanecer na graça. E reconhecer com humildade a ação da graça de Deus.
Porque é pela graça que eu e você somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, como diz o texto, é dom de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança comigo, com você. Permaneça firmado na aliança que Deus tem com você. Isso é fé. Permaneça. Você crê que Deus tem promessas para a sua vida? Ele tem uma aliança com você? Permaneça firmado nisso. Deus fez, por exemplo, uma aliança com Davi. Davi, em 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, Davi faz a seguinte declaração: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, Ele estabeleceu comigo uma aliança eterna. Olha só, Davi foi dizendo isso, que Deus estabeleceu com ele uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenado e guardado. Deus fez uma aliança com Davi. E Deus faz uma aliança também comigo, com você. Deus fez uma aliança com tantas pessoas, com tantos homens na Bíblia. Deus continua fazendo aliança comigo e com você. E eu quero encerrar com vocês aqui, dizendo que nós devemos permanecer firmados nesta aliança. Jeremias 32, 38. Anote esse texto, por favor, que é um texto que é rema para a nossa vida nesta manhã. Jeremias 32, 38, até o versículo 42, que diz assim: eles serão o meu povo, diz o Senhor. Eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles, diz o Senhor, uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles. E farei com que me temam de coração, diz o Senhor, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhes o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma, diz o Senhor. Sim, é o que farei. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe toda essa grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a prosperidade que lhes prometo. Jeremias 32, versículo 38 até o 42. E que assim seja, que se cumpra esta palavra na sua vida, em nome de Jesus. 4 bases para cultivarmos uma vida de fé: ouvir, crer, confiar e permanecer. É o que nós vimos hoje. E que o Senhor te abençoe. Eu quero orar junto com você aqui nesta manhã. Pai amado, obrigado por esta palavra. Obrigado por esses desafios que nós ouvimos aqui. Obrigado pela tua bondade. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor continua sendo bom e sendo nosso Deus. E nós queremos aprender a viver uma vida de fé. Ajuda-nos, ensina-nos, renova-nos, abençoa-nos, fortalece-nos, Pai amado, a cada dia, e que possamos entender e aprender como podemos caminhar por fé, vivendo uma vida que te agrade, Senhor. Que seja assim. Eu abençoo os meus irmãos, abençoo todos aqueles que estão aqui neste encontro, nesta live, pedindo que a tua graça e o teu favor esteja sobre nós. Eu oro aqui e te agradeço em nome de Jesus. Amém.